Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Bem, pessoal, agradeço. Então, tem vindo aí centenas, talvez até mais de 1000 mensagens aí, perguntas. E a equipe selecionou aquelas, obviamente, responde quase que a maioria da pergunta de vocês. Então, eu agradeço aí essa participação e vou fazer o possível aqui, então, obviamente, os assuntos do momento, né? A maioria das perguntas aí, perguntando sobre inteligência artificial, DeepSeek, né? Essa queda aí de $1 trilhão no valor de mercado das empresas, assim como assuntos de economia aqui da nossa política nacional, o aumento da Selic, né? Da taxa básica de juros aqui no Brasil. Então, as perguntas quase todas nesse sentido, e eu vou responder aqui, né? Essa briga aí do Donald Trump com os BRICS. Espero abordar todos esses assuntos, então, aqui no episódio de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. E os textos também, pessoal, tem gente mandando aí uma tese de mestrado, né? Os textos também é o equivalente a uma leitura de 40 segundos e 1 minuto. Sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Olá, professor Cobori, tudo bem? Aqui é a Cecília Luman, de Curitiba, Paraná. E, bom, com a política, né, e os discursos recentes anti-imigração do Trump, eu tenho visto alguns analistas comentarem que não tem como a economia estadunidense se sustentar sem a mão de obra migrante, né? E eu queria saber se, do teu ponto de vista, essa análise se sustenta e, se possível, né, além de comentar esse caso particular dos Estados Unidos, você também podia falar de maneira mais geral sobre a lacuna de força de trabalho, entre aspas, menos qualificado nos países mais ricos e qual o potencial da migração nesse contexto. Obrigada, admiro muito seu podcast e teu trabalho no YouTube. Bem, Cecília de Curitiba, no Paraná. Obrigado, Cecília, pela pergunta. Vamos lá. Como eu disse, a maioria das perguntas vou tentar responder aqui e abranger todos esses assuntos do momento, né? Quanto a essa política de perseguição aos imigrantes que foi implementada aí logo no primeiro dia aí da gestão de Donald Trump à frente dos Estados Unidos. Obviamente, todos os especialistas já falaram, isso vai ter um impacto na economia americana, né? Se ele chegar no número, eu acho que obviamente não vai chegar nesse número, mas ele promete aí deportar 11 milhões de imigrantes. Isso é muito mais, eu acho, uma bravata, mas ele vai deportar muita gente e, logicamente, isso terá um impacto na economia americana, porque são os imigrantes que desempenham o trabalho ali da força de trabalho que talvez os americanos não gostariam de desempenhar. Então você vai ter, obviamente, uma ausência de mão de obra, né, com essas deportações, e o custo da mão de obra tende a se elevar, porque são mão de obras, como o próprio nome diz, os imigrantes ilegais, né, desempenhado por pessoas que não têm o registro, a documentação necessária para trabalhar nos Estados Unidos. Justamente por isso eles se submetem a um salário menor, uma remuneração mais baixa. Não tendo mais essa possibilidade dentro da economia americana, obviamente o custo da mão de obra vai subir, porque as pessoas legalizadas, os americanos ou os imigrantes legais nos Estados Unidos vão cobrar um pouco mais caro para desempenhar a mesma função. Então isso tem um impacto no custo da mão de obra e os salários tendem a subir e, obviamente, esse aumento da massa salarial nos Estados Unidos, que é uma coisa benéfica, né? Infelizmente não é com os imigrantes ilegais, isso tende a elevar o preço dos produtos. Então, o que os especialistas dizem é que vai ter um impacto inflacionário dentro dos Estados Unidos. Na realidade, todas as ameaças aí, essas bravatas do Donald Trump, se levadas a cabo, vai gerar um processo inflacionário dentro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão, no momento, né, num combate à inflação. Então, isso vai gerar um impacto negativo, né? Todas as ameaças que o Donald Trump faz, na realidade, são prejudiciais à economia americana. Mas ele se elegeu com essas promessas e é isso que ele está tentando implementar. Mas, se vocês notarem bem, até agora ele tem tomado só medidas ali mais de impactos na política interna. Obviamente, agora, sexta-feira, ele anunciou aí o aumento das tarifas para o México e o Canadá, né, em 25%. Até agora só está ameaçando os BRICS. Fez um aumento de 10% para a China, mas aquele 100% que ele ameaçou taxar os BRICS,
eu acredito que ele não leve a cabo, e se levar, se for louco a levar para frente, isso também será prejudicial à economia americana. Então tem esses impactos que a gente tem acompanhado e que não fazem muito sentido essa política de isolacionismo dos Estados Unidos, né? Na realidade, ele está se isolando do resto do mundo quando ele começa a ameaçar todos os outros países, inclusive os seus aliados. Agora, quanto a você diz o impacto na migração, nessa desqualificação da mão de obra, na realidade tem uma análise que tem que fazer dentro dos Estados Unidos e os países também que enviam essa mão de obra desqualificada para lá, não só desqualificada, mas a mão de obra qualificada, que eu acho que é o maior problema, né? O país que envia mão de obra qualificada para outro país é porque não tem oportunidades dentro do seu país. Eu acho que eu já comentei aqui que o Brasil, a gente costuma ter um olhar já há algum tempo enviesado, que a gente tem um problema de educação, de qualificação, mas a mão de obra qualificada que o Brasil forma, em não encontrando oportunidades dentro do Brasil, também tem sido exportada, né? Tem muitos profissionais altamente qualificados que não trabalham no Brasil, trabalham para outras empresas em outros países. Isso é um problema do país não ter um projeto de desenvolvimento, projeto de nação. A gente não atua na fronteira tecnológica. Então, todos os profissionais, se você pegar todas essas grandes empresas de tecnologia, tem profissionais brasileiros atuando fora do Brasil. É porque o Brasil, né, não investiu nesse desenvolvimento industrial para colocar o Brasil na fronteira tecnológica, né, e a gente acaba formando bons profissionais e exportando para o resto do mundo. Isso, para o Brasil, é péssimo, né? Agora, quanto à mão de obra qualificada, obviamente, são pessoas procurando oportunidades em países mais ricos, no caso aqui em questão os Estados Unidos, porque a economia americana, os americanos e aqueles imigrantes legais têm um custo, você tem que olhar por esse lado também, né? Tem um custo maior para as empresas, para quem precisa dessa mão de obra, e as empresas e esses demandantes de mão de obra mais barata acabam também gerando esse mercado para essa migração de pessoas, a dita mão de obra desqualificada, para ir para esses países, né? Então, na realidade, acaba sendo uma distorção na economia, mas acaba tendo um equilíbrio, né? Então, quando você mexe nesse equilíbrio, vai gerar sérios problemas para a economia americana, né? Então, mas como todo político, Donald Trump, acho que no primeiro mandato ele fez muitas bravatas e não levou a cabo. Nesse segundo mandato, ele está aproveitando, né, o que todos os governos fazem, assim que assume que ainda está, né, nesse clima da vitória ainda, da popularidade alta, está tentando implementar todas essas promessas dele nos primeiros, 100 dias de governo, mas isso vai gerar um impacto negativo, né? Talvez, a princípio, gere uma sensação de que isso vai melhorar, né? Vai tornar a América grande novamente no curto prazo, mas no médio e longo prazo isso vai prejudicar a economia dos Estados Unidos e, obviamente, acaba prejudicando a economia mundial. Mas a economia vai se reequilibrar, né? Essas forças da economia mundial vão se reequilibrar. Os Estados Unidos, como eu disse já em outros vídeos, os Estados Unidos não são mais essa grande potência econômica que eles imaginam que são, né? Que o Donald Trump está imaginando que é. Até as próprias bravatas, né? Esse jeito bufão que ele está tendo, já é um sinal de que não tem. Porque quem tem força não precisa ficar ameaçando os outros, né? Então já é um sinal de que eles acusaram um golpe, de que a economia americana não é tão mais influente e mandatária assim na economia mundial, né? Com a ascensão da China. Obviamente, quando a gente fala BRICS, isso é liderado pela economia chinesa, que é a segunda maior economia do mundo. Já tem um reequilíbrio, né, nessas forças econômicas globais, em que os Estados Unidos não pode simplesmente dar todas as cartas, né? Então, essa própria ameaça a todo mundo, como eu disse, é um sinal de fraqueza, não é um sinal de força, né? Porque quem tem força não precisa ameaçar todo mundo. Então, Cecília, é mais nesse sentido, tá ok? Espero ter respondido aí a sua dúvida. E vamos aqui então para a próxima pergunta. Olá, professor. Aqui é Mário de São Paulo, capital. Nos explique essa queda de $1 trilhão das Big Techs por conta da DeepSeek. Essas empresas tiveram prejuízos reais? Admiro o seu profissionalismo, o seu trabalho e sua preocupação em nos explicar de forma correta os acontecimentos. Obrigado. Então vamos lá, Mário, aqui de São Paulo. Mário, como eu disse, acho que tem um vídeo no meu canal, e já tem uns 2, 3 vídeos que eu falo sobre isso, né? Sobre queda de valor de mercado. Então, acho que tem um, se não me engano, foi da Coca-Cola e um outro, se não me engano, no Facebook, que eu expliquei, e até o título do vídeo, assim, a empresa não perdeu 1 trilhão, né? Se pegar só a NVIDIA, ela não perdeu 600 bilhões. Ela perdeu em valor de mercado. Então, deixa eu te explicar o que é isso. A empresa estava valendo X na Bolsa Americana de Empresas de Tecnologia, e aí
teve esse evento, a DeepSeek divulgando aí essa nova versão de inteligência artificial deles, que fez com que os investidores realizassem, né, vendessem de forma, digamos, preventiva. Alguns investidores vendem porque falam, pô, se uma empresa com um investimento infinitamente menor faz a mesma coisa, então aquilo que essa empresa estava prometendo me dar de retorno não vai ter esse retorno todo. Por um simples fato de que, mesmo que ela continue gerando o fluxo de caixa que eu vou explicar esse negócio sobre o fluxo de caixa, tá? Mesmo que ela gere esse fluxo de caixa que eu estava esperando como retorno, esse fluxo de caixa será menor. Então, logicamente, isso vai fazer com que a empresa valha menos. Então, sei lá, se a minha ação está valendo $100, ela não vai mais valer $100, então deixa eu vender agora enquanto ela ainda está valendo $100. E todo mundo começa a fazer isso, o valor da ação começa a cair na bolsa, né? Então, perdeu 17% lá, que deu $600 bilhões nesse dia. Mas falar a empresa perdeu 600 bilhões? Não, a empresa não perdeu 600 bilhões. Vou explicar por quê. A empresa, o dinheiro entra na empresa quando ela faz uma oferta inicial de ações, ou faz um follow-on, ou ela emite novas ações e vende no mercado. A partir do momento que ela vendeu, quem comprou aquela ação, aquele dinheiro vai para o caixa da empresa. E eu já expliquei aqui que também tem uma diferença, né? Se ela faz um IPO em que investidores estão saindo, sei lá, quem era o dono, detentores dessas ações estão saindo da empresa, é o que a gente chama de cash out, né? Então, aquela ação que ele vendeu vai ficar com esse investidor que não vai para dentro da empresa. E tem a parte que é o cash in, quando ela emite aquela ação, aquele valor que é captado nessa oferta de ações vai para o caixa da empresa. Só nesse momento. No segundo seguinte, essas ações estão sendo negociadas no que a gente chama de mercado secundário, né? Essas ofertas iniciais a gente chama que é feito no mercado primário. Tudo isso na bolsa, tá, gente? É só para dividir aí para vocês entenderem. E no mercado secundário, no segundo seguinte, é entre os investidores. Então, é um investidor vendendo e o outro comprando. A empresa já não afeta o caixa da empresa. Quando se pergunta, a empresa perdeu 600 bilhões? Não, a empresa não perdeu 600 bilhões. No conjunto dos investidores que negociaram essa ação ao longo do dia, dependendo do momento que ele vendeu, no limite ali, teve investidor que perdeu 17%. Pode ser também que ele não perdeu, porque ele não comprou naquele valor que estava na cotação que iniciou o dia e na cotação que fechou o dia. Então, na cotação, isso tudo é muito mais, digamos assim, menos simples do que as pessoas dizem, né? Então, digamos, se ela abriu a $100, caiu 17%, caiu para $83, ela perdeu 17%. Mas não necessariamente quem fez essas negociações, quem vendeu as ações ao longo daquele dia, comprou a ação a $100 e vendeu também na cotação de fechamento de 83. Isso que a gente chama de marcação a mercado. Então, o valor de mercado da empresa, o próprio nome diz, o valor de mercado, ela é marcada a mercado. Então, fechou todas as negociações no dia, tem lá o valor da ação. É só pegar aquele valor, multiplicar pelo número de ações que essa empresa tem. Então, vai ter lá o valor que a empresa perdeu em valor de mercado, tá? Como eu disse, a empresa não teve impacto nenhum no caixa dela. Os investidores que negociaram entre eles ao longo desse pregão desse dia perderam entre, né, essa perda aí de 17%. Teve gente que perdeu 5%, teve gente que perdeu 2%, teve gente que perdeu 15%, teve gente que perdeu 17%. Né? Então, isso depende do valor que o investidor comprou a ação e o valor que ele vendeu naquele dia. E aí foi o investidor que perdeu. O que isso impacta a empresa? Impacta a empresa porque a empresa, quando ela precisar emitir novas ações, ela depende daquele valor que está marcado a mercado. Né? Então, se ela fizer uma nova oferta de ações, no caso, como ela já fez a oferta inicial, uma nova oferta chama follow-on. Se ela fizer um follow-on, ou seja, uma nova oferta de ações no mercado, ela vai depender da cotação dela do dia para ela conseguir vender essas ações no mercado. Então, a marcação a mercado no valor da empresa influencia a empresa se ela precisar fazer novas ofertas, emitir novas ações e ofertar ao mercado. Imagine que ela precise de caixa para fazer novos investimentos. Aí ela decida lá na estratégia financeira dela, fala, não, vamos emitir novas ações e captar esse dinheiro no mercado. Aí ela vai depender do valor de mercado da ação, que vai acabar impactando nessa oferta dela, né? Nesse desejo de captar mais dinheiro via mercado de capitais. Então esse é o impacto para a empresa. O impacto dessa desvalorização esteve em cima dos investidores, dos fundos de investimentos que compraram. Imagina, você está lá num fundo de ações que comprou ações da NVIDIA. Essas ações da NVIDIA estão lá na carteira também marcada a mercado. E a cota do fundo de investimento está marcada a mercado. Se você pediu o resgate de um fundo de investimento que tinha essas ações da NVIDIA, depois dessa queda, você também vai ter sofrido uma perda via a cota do seu fundo de investimentos. Então, os investidores perdem se precisar realizar.
Tá? Aquele investidor que não fez nada, ele também não perdeu nada. Mas a percepção de riqueza dele mudou. Imagine, ele tinha uma percepção de riqueza de $100. Agora, depois, no final do dia, ele tinha uma percepção de riqueza que agora ele não tem mais 100, ele tem 83. Mas ele perdeu? Não, se ele não realizou, se ele não vendeu, se ele não saiu, ele ainda tem a mesma ação da empresa. Só que agora a ação marcada a mercado vale menos. Então a percepção de riqueza do investidor também muda. E aí muda uma série de coisas, né? Se ele tem aquele ativo como garantia de alguma coisa, ou aquele ativo está declarado em algum lugar, ele vai também valer menos. Então, essa riqueza que é percebido, que muitos críticos falam, é um capital fictício, né? Porque tá lá, vale, mas só vai valer a hora que você realizar, né? A hora que você vender. Então, essa percepção muda. Agora, por que muda? Né? Por que o valor da empresa caiu tanto? E aí, vários vídeos do canal aí de finanças, né? Vocês sabem disso. É aquilo que eu explico quando eu falo sobre valuation, né? O valor de qualquer ativo é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, pegar um exemplo bem simples. Você compra um ativo pré-fixado. Você compra aqui, digamos, uma LTN, uma letra do Tesouro Nacional. Você compra lá no Tesouro Direto, chama Tesouro Pré-fixado. O valor que você paga por ele hoje é a sua expectativa do que você vai receber quando ele vencer. Então, uma LTN, estou dando um exemplo simples, né? Ela vale R$1.000 no vencimento. Digamos, falta exatamente um ano para vencer. Você traz a valor presente, se fosse 10% a taxa de juros, então você vai pagar hoje R$909. Você desconta lá R$909. Então, por que esse ativo vale R$909 hoje? Porque ele me garante um fluxo daqui a um ano de R$1.000. Quando eu faço a conta inversa, eu ganhei 10%. Tá? Esse raciocínio é simples para qualquer ativo, gente. O valor de um ativo é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Qual que é o valor de uma empresa? Exatamente a mesma coisa, a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, como a gente chega no valor das ações? Como a gente faz o famoso valuation? Eu pego aquele ativo, aquela empresa, vamos pegar o caso da NVIDIA, né? Peguei a NVIDIA, fiz uma projeção de quanto ela ia, o valor, a diferença de uma empresa é que ela não tem só um fluxo de caixa como no tipo pré-fixado, mas o raciocínio matemático é o mesmo. Ela tem vários fluxos de caixa, são dados pela capacidade dela de gerar lucro no tempo. Para quem tiver dúvida, tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino com mais detalhe a fazer isso. Então, vou comprar uma ação da NVIDIA. Mas quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar $100, 150, $200? Como é que chegaram naquele valor, sei lá, que a ação vale $100? Né? Por que ela não vale 50? Então, aquele valor de $100, na realidade, é exatamente a capacidade que a empresa tem de gerar caixa no futuro. Então, eu pego, vou comprar ações da NVIDIA, se eu fosse fazer um valuation, né? E, obviamente, o mercado todo tem isso. Os analistas de mercado fazem isso. Vou falar, bom, a NVIDIA é uma empresa de inteligência artificial, vai lançar esses softwares, não sei o quê, vai vender por X, como qualquer empresa, né? Se você pegar uma padaria, exatamente a mesma coisa. Quanto que essa padaria vai dar de lucro, vai gerar de caixa no futuro, exatamente, obviamente, a característica das empresas são diferentes, mas o raciocínio é o mesmo. Então a NVIDIA vai dominar o mercado de inteligência artificial, vai ter X% do mercado, vai vender o software dela, os vários softwares dela, né? Vai ver o faturamento, isso só vale tanto, esse aqui vai conseguir fazer uma assinatura de tanto, essa aqui consegue tanto, e vai ter X bilhões de dólares de lucro no ano 1. X bilhões de dólares mais tantos por cento, que vai crescer 15% no ano 2. Vai fazendo esse cálculo, e aí eu trago a valor presente pelo risco da empresa, que é expresso pelo custo de capital. Quando eu trago a valor presente, dá lá, sei lá, $1 trilhão, eu divido lá exatamente pelo número das ações que ela tem emitidas, vai dar por ação $100. Então é assim que se faz a precificação de qualquer ativo e de uma empresa também. Então essa ação vale $100. Por que ela caiu 17% no dia seguinte? Porque o mercado, não que ele fez a conta, tá? Mas ele falou, bom, esse fluxo que a gente projetou aqui já não vai dar todo esse lucro que foi, porque tem uma concorrente lá que faz a mesma coisa, mais barato, precisa de menos investimento e, sei lá, vai ameaçar a posição dessa empresa, pode vender o software, inclusive, mais barato que ela. Então vai tomar uma parte do mercado, esse fluxo que eu previ para a NVIDIA não vai mais existir, vai ser bem menor. Quando eu faço a conta, trago a valor presente, ela não pode valer $100 a ação. A ação tem que valer, sei lá, $83. Né? Obviamente, essa percepção de que a empresa vai perder valor começa a existir, todo mundo começa a vender e a cotação do mercado chega nisso. Ninguém fez a conta exatamente quanto é que ela ia perder de valor de mercado, mas todo mundo tinha certeza que ela ia perder valor de mercado e todo mundo começa a vender a ação e ela cai. Tá? Então é exatamente isso
que faz com que as empresas percam o valor de mercado. Porque o valor da empresa, o valor real do que ela vai produzir, vai vender, vai faturar e vai dar lucro, mudou. Então, se isso mudou, o valor da empresa tem que mudar. É exatamente esse cálculo que é feito, ok? Para quem tiver curiosidade, já disse, né, existem vídeos aqui no canal que eu falo, ensino sobre isso, e o meu livro também, o meu livro lá de 2011, ensina a fazer a precificação de uma ação, né, o meu livro Análise Fundamentalista. Então é exatamente isso que acontece. Agora, qual que é a grande preocupação que está por trás disso? Que levantou essa preocupação não só da NVIDIA, como as empresas de tecnologia. Me parece muito, e aí não sou só eu que tenho essa percepção, eu não sou, digamos assim, não sou ninguém na fila do pão para ter essa percepção. Posso ter aqui, mas não tenho a influência das pessoas que têm uma voz, que tem um alcance maior, assim como o Nassim Nicholas Taleb, né? O Taleb, para quem não sabe, eu já falei bastante, tem vários vídeos que eu falo dele aqui. O Nassim Nicholas Taleb é um dos maiores especialistas em risco, mas ele ficou famoso justamente porque ele analisa exatamente o que os eventos inesperados causam no mercado financeiro, né? Ele é um operador do mercado financeiro há muito tempo. Eu até separei uns livros aqui, vocês sempre pedem dicas de livro que eu vou falando, né? E não fica, então eu vou mostrar aqui. Eu li todos os livros dele, né? São muito bons, até porque quando eu estava mais atuando no mercado financeiro, e para quem me acompanha há mais tempo, eu gosto muito de avaliar o risco. Eu acho que você tem que avaliar o risco e não o retorno, né? Porque, né, na máxima de finanças, né, para todo risco existe um retorno, para todo retorno existe um risco. Então, a relação em finanças é de risco e retorno, né? Você quer ter mais retorno, você vai tomar mais risco. Se eu não quero ter tanto risco, então você vai ter menos retorno. Então, se você souber avaliar o risco, o retorno é uma consequência. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falo disso. Então, ele começou com um livro chama Iludido pelo Acaso. O Iludido pelo Acaso, inclusive, eu não encontrei, tá, pessoal? Essa bagunça da biblioteca eu não encontrei, mas ele lançou um livro chamado Iludido pelo Acaso. Como o próprio nome diz, ele diz que a grande maioria das pessoas que têm sucesso no mercado financeiro, a maioria foi por sorte, né? Tava no lugar certo, na hora certa, comprou a ação certa, no momento certo. Ela não era um gênio das finanças. Então, ele fala que essas pessoas tendem a se iludir pelo acaso, né? Pela sorte. Ela teve sorte e acaba sendo iludida por isso e acredita que ela é um gênio das finanças, né? E aí esse livro é um dos primeiros, é bem desconhecido a grande maioria, porque ele ficou famoso mesmo, que virou best-seller esse aqui, A Lógica do Cisne Negro. O Cisne Negro é justamente o impacto do altamente improvável. Ele começou a analisar exatamente o que os eventos inesperados causam no mercado financeiro. Ele continuou, depois ele teve um livro que chama Skin the Game. Esse aqui está em inglês, mas ele tem a versão em português, tá? Depois de bastante tempo começou a fazer sucesso. E aí ele lançou esse livro aqui, Skin the Game. Já tem em português, se me engano, chama Arriscando a Própria Pele. O que esses riscos assimétricos também causam no mercado. E depois ele lançou um que virou best-seller também, que chama esse aqui, O Antifrágil. O Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. E ele ficou famoso por isso, porque ele é um operador de mercado e ele ganha dinheiro exatamente, porque na teoria dele, esses eventos inesperados provocam, né, as crises no mercado financeiro, e são nesses momentos que se fazem grandes fortunas e também grandes fracassos, grandes prejuízos, né? Muitas empresas quebram, tá? E aí, nessa teoria, e é uma teoria matemática, tá? Ele tem... Para quem acompanha desde o início do canal, eu até já mostrei várias fórmulas disso que ele chama de antifrágil, que ele fala que existem os momentos côncavos e convexos, né? Se você imaginar um gráfico côncavo e convexo, ele fala que tem momentos, quando o mercado está subindo, que vai formar uma concavidade, existe muito mais probabilidade de você perder dinheiro do que ganhar. E na convexidade, né, existe muito, se você souber identificar e se posicionar, vai existir muito mais possibilidade de você ganhar do que perder dinheiro. Então, você traçar suas estratégias através disso. Agora, isso aqui ninguém tem, que é um draft, na verdade eu imprimi, tá? E não é vendido, mas na verdade tem no site dele, chama Silent Risk. E aí, esse aqui é só para quem gosta realmente, porque esse aqui, digamos assim, é matemática pura, né? Imprimir tudo, é matemática pura, fórmulas, então, risco silencioso, né? Então, assim, tudo tem essa lógica, tá? Tudo que ele fala tá nessa lógica. E ele deu uma entrevista agora, perguntaram para ele esse evento da DeepSeek, por que eu tô citando ele, né? Porque ele disse que pode estar existindo um momento em que uma grande bolha de tecnologia vai estourar de novo, né? Porque eu falo de novo, porque se
você pegar as características da bolha da Nasdaq em 2001, foi exatamente isso. Todo mundo colocando dinheiro. Quando surgiu essas grandes empresas, grandes não, as pequenas empresas de internet, existia uma bolha que chamou, para quem é mais antigo vai se lembrar, a bolha do .com, foi em 2001, que todo mundo estava apostando e colocando dinheiro em empresas de tecnologia porque achavam que elas iam dominar o mundo, né? Só que a grande maioria, 12 mil empresas, quebraram quando estourou essa bolha, né? Era muito dinheiro para pouco fluxo de caixa que seria gerado. Quando eu falo assim, as características são parecidas, e tem um neurocientista brasileiro que é muito respeitado lá fora, talvez não seja tão conhecido aqui, mas eu gosto muito, que é o Miguel Nicoleles, né? E ele fala que existe uma bolha em inteligência artificial, em IA. Por quê? Porque você está pondo muito dinheiro nesse. E aí, até o Donald Trump anunciou 500 milhões, se colocando muito dinheiro e esse dinheiro não vai ter retorno. Então, o Nassim Taleb falou isso aí justamente por isso. Imagina, o Donald Trump falou que ia investir 500 bilhões em desenvolvimento de inteligência artificial. 7 dias depois apareceu esse evento da DeepSeek mostrando tendo sido feito um investimento infinitamente inferior de 5 milhões de dólares e eles criaram um desenvolvimento dessa inteligência artificial tão bom quanto o da OpenAI, né, que foi o que provocou esse movimento todo. Então, o que o Nicoleles fala é justamente isso. Estão se injetando muito dinheiro em inteligência artificial e isso não vai ter o retorno que todo mundo que está colocando dinheiro nisso está esperando. Porque talvez você possa gerar o mesmo conhecimento, o mesmo desenvolvimento com menos dinheiro. O que a empresa chinesa provou foi isso. Não precisa, talvez, de tanto investimento assim para gerar esse desenvolvimento em inteligência artificial. Tá? Então, o que o Taleb falou nessa entrevista que ele deu para Bloomberg, depois eu vou ver se eu acho, pedir para pôr aqui na descrição do vídeo, é justamente isso, né? Que ele está dizendo que talvez esteja se formando uma grande bolha. Se você pegar os dados, né? Essas empresas, se não me engano, no final de 2022 para cá, eles ganharam 11 trilhões de dólares em valor de mercado, de ações, né? O que eu expliquei no início. Então, em 2 anos, eles criaram 11 trilhões de dólares em valor de mercado. Subiu o valor das ações dessas empresas no conjunto de 6 empresas, 6 ativos, né? Porque eles colocaram o Bitcoin no meio também. Então, a OpenAI, a Meta, a Alphabet, que é o Google, o Bitcoin. Então, pegaram esses 6 ativos em 2 anos, eles ganharam 11 trilhões de dólares em valor de mercado. Esse é o PIB do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, juntos. Então, será que eles produziram essa riqueza? Que é o que eles chamam de capital fictício. Não, subiu 11 trilhões, que é o equivalente ao PIB dessas 3 nações, né? Só que o PIB dessas 3 nações é a medida de riqueza que essas nações criaram. Então, isso é real. E esses 11 trilhões de dólares não foram criados. Isso é valor de mercado que subiu o valor das ações, né? E se você pega essas 6 empresas juntas também, ela é o PIB quase o PIB da China. Então, o que o Nassim Taleb, acho que ele, até ironicamente, a repórter perguntando, e ele falou, não, isso pode ser só o começo, né? Essa queda aí lá na frente pode ser 2, 3 vezes maior. Uma coisa sobe 10, aí cai para 9, acho que até esse exemplo que ele dá, se fala que, nossa, perdeu tal, mas ela tinha justificativo para subir até 10, né? E se ela valer só 3, só 5? Então, em algum momento, o mercado vai ter que ajustar isso aí, vai ter um evento, como ele diz, né? Vai ter um cisne negro que pode fazer com que as pessoas acordem e isso, que para ele pode ser uma grande bolha, está se formando, um momento vai estourar, né? Então, e ele também é um grande crítico do Bitcoin, tá? Não sei se eu me estendi demais, mas é isso. Tem um outro livro aqui, que é esse livro aqui, o do Damodaran, o Papa das Finanças, que é o Narrative and Numbers, né? The Value of Stories in Business, o valor das histórias nos negócios. Então, vocês procurem aí o vídeo aqui, se o editor encontrar, vou pedir para pôr aqui para vocês assistirem. É um vídeo, por que eu estou falando isso? Que tem a ver com o que a gente está falando aqui desse negócio da inteligência artificial, né? Que ele fala que muitas empresas, elas ganham e crescem em valor de mercado até certo ponto porque todo mundo acredita na narrativa dela, né? Então, o quanto essas narrativas estão nos números. O que a gente está vendo agora é exatamente isso, né? O quanto as narrativas de um potencial crescimento das empresas estão nos números dela. Então, em algum momento, digamos assim, isso se descola, né? A narrativa se descola do número e isso acaba gerando grandes perdas aí, tá? Em valor de mercado das empresas, né? Ou seja, aquilo que era uma promessa deixa de ser promessa. O mercado vai ajustar. Como eu expliquei, sob o ponto de vista das finanças, do valuation, né?
O valor de hoje de uma empresa é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. E a capacidade de gerar caixa no futuro é contada através da narrativa da empresa e daquilo que os investidores, que o mercado está acreditando que vai acontecer. Em algum momento isso aí se descola. Isso a gente vê acontecendo a todo momento. Não em grandes proporções, nas bolhas, mas em grandes proporções nas bolhas, justamente porque as narrativas, elas criam, digamos assim, um grande movimento que cria as bolhas. Mas no dia a dia, todas as empresas é isso, né? São narrativas e números que faz com que você acredite que o valor daquela empresa vai subir porque ela vai dominar o mercado, que ela vai vender muito. E isso nem sempre se traduz, né? Isso tem um risco muito grande. Tá ok? Não sei se eu respondi ou se eu divaguei demais, mas é mais nesse sentido aí. Tá ok? Mário, espero ter respondido aí a sua dúvida. Vamos aqui à próxima. Boa tarde, professor José Cobori. Meu nome é Marcos Paulo Cristófori. Falo de Vila Velha, no Espírito Santo, e gostaria de fazer 3 perguntas relacionadas à política monetária e seus impactos na economia brasileira. Eu vou tentar ler as 3 perguntas, é uma pergunta na realidade, mas eles selecionaram aqui porque elas estão encadeadas, tá? Então eu vou tentar resumir e responder tudo aqui. É amplamente difundido no mercado financeiro e na mídia que a taxa de juros é a principal, se não a única ferramenta para combater a inflação. Sabemos que o mecanismo básico envolve o aumento dos juros para reduzir a demanda, mas a inflação também pode ser causada por desequilíbrios entre oferta e demanda. Nesse sentido, gostaria de entender em que medida o uso de juros altos pode se tornar contraproducente ao dificultar investimentos que poderiam aumentar a oferta de bens e serviços? Observa-se que o mercado financeiro e a grande mídia tendem a favorecer juros altos, pois isso gera uma remuneração estável e de baixo risco para os seus negócios. Por outro lado, o setor produtivo parece sofrer com a dificuldade de viabilizar investimentos em um cenário de juros elevados. Seria possível afirmar que a aparente falta de conflito entre esses dois setores, financeiro e produtivo, se deve ao fato de o setor produtivo brasileiro ser avesso à concorrência? Visto que juros mais baixos poderiam estimular a entrada de novos players no mercado, aumentando a concorrência e reduzindo o poder de negociação de preço dos produtos, preços dos insumos e custo de mão de obra por parte dos atores já estabelecidos? Agradeço desde já pela sua atenção e pelas contribuições que o senhor puder oferecer a essas reflexões. Bem, Marcos Paulo de Vila Velha, Espírito Santo. Vamos lá. A pergunta foi longa, mas a equipe selecionou porque também dá uma noção mais geral. A sua pergunta foi boa e também dá uma possibilidade de eu responder aqui de uma forma mais abrangente, né? O assunto é complexo, mas todos vocês estão aqui porque eu tento simplificar. Então vamos lá. A primeira parte da sua pergunta é: a taxa de juros ela é utilizada para combater a inflação, mas ela atua só sobre a demanda. Isso é uma verdade, tem vários vídeos aqui no canal, inclusive que eu faço essa crítica. Vou tentar simplificar aqui. Quando você aumenta a taxa de juros, na realidade você está aumentando o custo do crédito, já que o Banco Central, já há algum tempo, a gente sabe que ele não consegue controlar a base monetária, então ele consegue controlar a taxa de juros, que a taxa de juros é aquilo que encarece o crédito, né? Então, quanto menos crédito na economia, menos acesso a crédito na economia, você vai, de alguma forma, esfriar o que a gente chama de demanda agregada. Então, você ia comprar uma geladeira, o crédito é mais caro. Você ia comprar um carro, o crédito é mais caro, né? Você abastece lá com cartão de crédito e rolava suas dívidas, também tudo fica mais caro quando a taxa de juros sobe e o crédito fica mais caro. Então, de forma agregada, você esfria a demanda. Então, como a inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda, demanda está subindo e a oferta não, na mesma velocidade, então você tem uma pressão sobre os preços. Taxa de juros é quando os preços começam a subir de forma geral, né, generalizada. Então, quando eu esfrio a demanda, na realidade eu estou tentando trazer a demanda de novo aqui para o nível que eu tenho de capacidade de ofertar na economia, né? Se eu não tiver capacidade ociosa, quando essa capacidade ociosa de ofertar começar a chegar muito próximo aqui do que a demanda, eu começo a gerar pressão sobre os preços. Como eu poderia resolver isso? Se a oferta também subir, só que a oferta sobe quando a taxa de juros está baixa, porque as empresas, imagine você tem um negócio, você tem capacidade lá de vender 100 itens do seu produto, você está vendendo 90, teoricamente não existe pressão para você aumentar o preço, você não tem oportunidades para aumentar seu preço. E aí você começa a ver que pode ser que a demanda aumente, está aumentando o consumo, e você, como um empresário que quer crescer o seu negócio, você tem um dilema. Ou eu continuo com a minha capacidade de 100 e só aumento o preço para poder crescer o meu negócio, né? Vou aumentar o meu faturamento só pelo aumento de preço, ou eu aumento o meu negócio, eu começo a produzir mais para vender mais ao mesmo preço. E é isso que a gente deseja, né? Até porque
existe concorrência, pode ser que se eu não pegar essa demanda, vai entrar uma outra empresa, se eu ficar acomodado aqui, essa outra empresa começa a crescer, e daqui a pouco eu não vou nem ter o meu negócio. O espírito animal, né, que a gente chama, tem livros que falam sobre isso aí também, né? Eu tenho a propensão a investir no crescimento do meu negócio. Então eu vejo que existe uma demanda crescente, eu vou fazer investimentos para aumentar. Agora eu preciso produzir não só 100 itens, preciso produzir 120 itens, porque a demanda está crescendo. Só que eu vou fazer esse investimento tomando dinheiro no mercado. As empresas geralmente têm um equilíbrio, eu também explico aqui sobre capital próprio e capital terceiro, vou tomar dinheiro no mercado para financiar esse meu crescimento, para fazer investimento, comprar novas máquinas, né, crescer o meu negócio. Eu só vou fazer isso se a taxa de juros não estiver abusiva. Com uma taxa de juros, vou fazer a continha, falo, bom, com uma taxa de juros de 13%, 25%, que foi para onde foi a Selic agora, não compensa. Vou deixar isso passar, essa onda inflacionária, vou deixar eu não vou tomar dinheiro emprestado, porque se eu tomar dinheiro emprestado, eu preciso dar um retorno maior do que esses 13%, 25%, concorda? Vou tomar dinheiro R$100 emprestado. Daqui a um ano, se ele conseguisse tomar 13,25, tá, gente? Também não é isso, né? Quando você aumenta a taxa básica de juros, você aumenta toda a cadeia de juros na economia. Então ele vai tomar dinheiro no banco muito mais caro que isso. Então, para eu dar um retorno, pegar esse exemplo, né? Para eu dar um retorno de 13,25% no meu negócio, eu vou fazer a conta. Bom, vou aumentar minha produção para 120 itens, se eu mantiver o preço aqui, o mesmo preço, vou ter que vender X, né? Vou fazer a conta, no final das contas, me deu um retorno de 10%. Por que eu vou fazer esse investimento? Não tomo dinheiro emprestado, ou se eu ia investir capital próprio, deixo no banco, rendendo 13,25%, risco zero. Né? Taxa de juros do Estado é risco zero, tá? Um ativo livre de risco. Então, a taxa de juros alta, como você disse, ele inibe o investimento na produção de ofertas de bens e serviços. Então, a taxa de juros, ela esfria a demanda, mas ela também tira a capacidade da economia de aumentar a sua capacidade de oferta. Então, ela é perniciosa nesse ponto. Mas como mudar isso? Aí é o que eu falo, a gente está inserido num modelo econômico que criaram um monte de lógicas e amarras, que aí todo mundo fica refém, a sociedade fica refém disso, né? Porque se não aumentar, aí dá um sinal que vai descontrolar a inflação, aí se descontrolar a inflação, pode ser que descontrole também a taxa de câmbio, e aí vai entrar numa espiral, né, de desequilíbrios econômicos e o país vai para o vinagre. Então tem que aumentar a taxa de juros, aumenta. Então vamos lá, a gente vive no famoso tripé macroeconômico, sistema de metas de inflação, tá? Então sistema de metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, que é o tripé macroeconômico. Uma crítica que eu já fiz, esse sistema de metas de inflação, mesmo que eu continue no tripé macroeconômico, por que a meta de inflação, que era 4%, caiu para 3%? Eu já falei aqui que, se você pegar o histórico aí, não teve nenhum motivo estudado para fazer isso. Só não, vamos baixar a taxa de inflação, porque a taxa de inflação no Chile é a mesma coisa. Não tem nada a ver, né? Por que a taxa de inflação no Japão não é nem 1%? Porque nos Estados Unidos não é nem 2%? Por que em outros países, por que essa taxa é diferente? Porque depende da dinâmica da economia. Então, a dinâmica da nossa economia, ela é diferente de outras economias. A nossa economia, inclusive, ela não é dinâmica, ela não tem essa capacidade de ajustar a oferta na mesma velocidade que tem outras economias. Então, teoricamente, o nosso sistema de metas de inflação, mesmo que aplicado, ele deveria ter uma meta diferenciada para amortecer esse dinamismo da economia de ajustar a sua oferta, dada a demanda. Então, o sistema de metas de inflação, você pode mudar a média de inflação. Por que a média de inflação é 3? Por que não é? Ela caiu de 4 para 3. Por que ela não se manteve em 4? E por que é 4? Já foi feito um estudo sério sobre isso? Porque quando a gente fica mexendo demais na taxa de juros, a gente está prejudicando a economia. Então, se aumenta demais a taxa de juros, é o que eu falei, você tira a capacidade da economia aumentar a sua capacidade de ofertar novos produtos, porque ninguém vai fazer investimento em produção com a taxa de juros tão alta. Então, esse é um ponto. Segundo, acho que até teve uma pergunta, vou aproveitar para responder também, aqui, saiu uma reportagem aí que o mercado errou 95% das previsões econômicas de indicadores econômicos que ele fez. E eu já fiz essa crítica aqui também. Então, o Banco Central, ele atua para definir a taxa básica de juros em cima do que ele chama de boletim Focus. O boletim Focus, ele é feito com as previsões do mercado financeiro, basicamente de todos os economistas, dos fundos, dos bancos, das corretoras, né? Então, é feito de pessoas economistas do mercado financeiro.
Por que que lá nos Estados Unidos, inclusive, tem um índice lá, o PCI, é o índice dos gerentes de compra. Qual que é a minha crítica? Como eles erram 95% das previsões, é um sinal que eles não têm feito previsões corretas, né? Faz uma previsão de inflação que não bate, faz o crescimento da economia que não bate, da taxa de câmbio que não bate, erra tudo. E erra feio, tá? Como eu já disse aqui, a previsão de crescimento da economia, se tivesse sido feito de forma correta, já tem 3 anos que eles falam que vai crescer menos de 1%, aí cresce 3%. Aí ano passado iniciou que 2023 que ia crescer 1%, cresceu 3,5%. 2024 falaram que ia crescer menos de 1%, vai crescer quase 4%. Ou seja, quando você faz uma previsão, e os agentes econômicos, inclusive as empresas, pegam essa previsão, elas usam essa previsão para fazer investimentos. Então, se eu sou um empresário, eles estão dizendo que a economia vai crescer 0,5%. O que eu faço? Eu tenho uma capacidade ociosa aqui, eu não preciso investir em crescimento de oferta. E aí a economia cresce 4%. Vai gerar inflação. Por quê? Porque no início do ano ninguém fez investimento dada essa previsão. Então você pega, nos Estados Unidos, eles pegam lá as previsões dos índices do gerente de compra. O que eu estou dizendo? A gente está pegando pessoas para fazer previsão e tomando como base a previsão de quem não é o formador de preço. Esses analistas, esses economistas que fazem essa previsão, não são eles os formadores de preço na economia. Você tem que pegar a previsão de quem forma preço na economia. Isso é meio que básico, sabe? Eu não consigo entender por que não muda. Então, essa lógica que foi criada, ela tem que ser mudada. Né? Tem que ser mudada. Como é que eu defino a meta de inflação? Dada a dinâmica da nossa economia. Eu não deveria ter um intervalo maior para amortecer esses choques entre esse delay de oferta e de capacidade de ofertar e a demanda? Eu não deveria ter? Por que em outros países é menor? Em outros países é maior? Por que o nosso é 3? Por que não é 4? Foi feito um estudo sério sobre isso? Não. Por que o Banco Central toma todas as decisões baseadas em previsões de que não forma preço na economia? Tá errado. Então, assim, se a gente não mudar essa lógica, a sociedade vai ficar refém disso para sempre. E aí, na segunda parte da sua pergunta, quem ganha dinheiro com isso? Os rentistas. Quem ganha dinheiro com isso? As grandes empresas, porque as pequenas quebram e as grandes vão lá e compram essas empresas. E as grandes empresas não investem o seu caixa e o seu caixa também está investido nessa taxa de juros alta. Empresas que têm caixa, obviamente, são as maiores. Então, elas não aumentam a produção, elas usam a capacidade que ela tem de investir para deixar o dinheiro rendendo nessa proporção. E essa taxa de juros alta, como você disse, ela é favorável às grandes corporações, às grandes empresas, desfavoráveis às pequenas. E aí faz sentido o que você falou, porque eu quando analiso aqui, que eu falo muito de fusões e aquisições, eu falo sobre isso, né? Essas grandes corporações, na realidade, elas esperam esses momentos desses capitais débeis para ir lá e adquirir essas empresas e aumentar ainda mais o poder de mercado dela. Então ela tem um poder de mercado que é favorecido pelas altas taxas de juros e ela é, digamos assim, prejudicial à concorrência, a novos entrantes no mercado. E, de novo, eu vou falar aqui, só em livros que você vê esse negócio de livre concorrência, que nenhuma empresa gosta de concorrência. Se você tivesse uma empresa, você gostaria de concorrência ou você gostaria de estar sozinho no mercado? Nenhuma empresa gosta de concorrência. Toda empresa, se pudesse, seria um monopólio. Tá? Ela não é porque existem agências antitrust que não permite que isso aconteça. Tá? Então, deveria existir uma discussão um pouco mais séria e um pouco mais, digamos, não é criativa no sentido de soluções criativas, mas a gente deveria sair dessa lógica que foi imposta pelo modelo de como a economia tem que funcionar. Não, a economia é um meio. A economia tem que funcionar de forma que ela traga o bem-estar para a maioria da sociedade. Se a forma que ela está funcionando há mais de 40 anos está ajudando a concentrar riqueza e ela só é boa para 1% da população, é um modelo equivocado e um modelo errado. Então o modelo tem que mudar. E a gente tem que achar formas de mudar esse modelo. Porque quando você sobe a taxa de juros, e aí quem está do outro lado, lá dos liberais, eles falam, não, mas a inflação é prejudicial ao trabalhador. É muito mais prejudicial ao trabalhador se ele não tiver emprego. Eu costumo dizer, o poder de compra do trabalhador diminuiu. Por isso que eu falo da média inflação. Né? Diminuiu, porque quando você aumenta a taxa de juros, tem o trade-off de desemprego e inflação. Né? Você combate a inflação, mas você gera desemprego. O que seria melhor? Vamos refletir. Você ter um salário que vale um pouco, sei lá, 5%, 6% a menos, ou você ter salário nenhum? Porque quando você gera desemprego, você tirou 100% do poder de compra do trabalhador. Você não diminuiu o poder de compra dele. Então esse discurso de... sempre que quer usar o discurso para defender, fala que isso é prejudicial ao mais pobre. Não, prejudicial ao mais pobre ele não tem emprego, não tem renda.
Então, esse trade-off tem que ser reanalisado. Esse modelo tem que ser reanalisado. A forma como a lógica que a gente criou para que esse modelo funcione tem que ser mudado, porque esse modelo só está funcionando para 1% da população. Está errado. O princípio é esse, está errado. Não é, como eu disse, não é uma discussão econômica, porque a economia não é um fim, a economia é um meio. Então a gente tem que criar meios de que a economia seja boa para a maior parte da população. Enquanto ela for boa só para 1% da população, ela está errada. Bom, já falei bastante sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Isso aí não tem lado, isso é um raciocínio, pelo menos sob o meu ponto de vista, um raciocínio lógico que deveria ser levado mais a sério. A gente deveria utilizar a nossa capacidade intelectual para achar alternativas para esse modelo econômico. Só isso. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado o episódio de hoje. Desculpe se ficou um pouco mais longo, é porque, na realidade, são muitas perguntas e eu, dentro dessas 3 perguntas, que eu acho que abrange quase todas as perguntas que foram enviadas, eu prolonguei um pouquinho mais a resposta para ela tentar abranger a maior parte das perguntas de vocês. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.